Eu quero falar outra coisa que Deus ministrou muito no meu coração. Quando Neemias, irmãos, ele foi o construtor, né, dos muros de Jerusalém, quando Jerusalém foi invadida, né? E derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo o muro de Jerusalém. E ele estava em Suzã, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele servia como copeiro lá. E quando o irmão dele, Ananias, vem de Jerusalém, e ele pergunta como que estavam lá o povo que ficaram lá. E Ananias falou que ele estava em completa miséria, opróbrio, e que os muros estavam destruídos e queimados a fogo. E ele, nesse momento, ele se entristece, ele fica triste, e ele vai orar, jejuar, e pede para que Deus tenha benevolência dele, pede para que a mão de Deus fosse favorável para com ele, e que ele achasse graça diante do rei Artaxerxes. E lá no capítulo 2, quando a gente vai ver, quando ele vai servir o rei, o rei observa ele e vê que ele estava triste, e não era tristeza só no semblante, era tristeza de coração. E ele pergunta por que ele estava assim, e Neemias responde que era porque, como ele poderia estar alegre, sendo que onde os pais dele, o sepulcro dos pais deles estavam enterrados, estavam em tremenda miséria, opróbrio, e os seus muros estavam caídos e destruídos e queimados pelo fogo. Então, o rei pergunta o que ele queria que fizesse para Neemias, e Neemias pede para que ele fosse e reedificasse os muros. Ele pediu para que ele fosse edificar, mas primeiro, antes dele falar isso, pedir para que ele fosse, ele orou para Deus. E depois que o rei concede, por causa que a mão favorável de Deus estava com ele, ele ora e Deus concede que ele tivesse graça diante do rei Artaxerxes. E o rei, ele fala o tempo que ele iria ficar, né, em Jerusalém. E ele pede também, irmãos, para o rei Artaxerxes. Não é só orar, entendeu? É orar, ver a vontade de Deus, saber que a vontade de Deus, que a mão de Deus está favorável, mas só que ele pediu recursos. Ele pediu cartas para que ele pudesse passar, porque tinha guarda nas florestas, e sem a carta de um rei, ele não poderia passar. Então ele teria que ter recursos, e além disso, ele pediu para o rei, carta para o Asaf, que era o guarda da floresta, para que ele desse madeira, para que ele construísse, para que ele reedificasse os muros. Então ele teve oração, ele primeiro ele ficou triste, mas ele foi orar, foi jejuar, buscou a vontade de Deus. Depois que a mão de Deus foi favorável, ele pede recursos, para o rei. E tudo isso foi possível porque Deus estava contribuindo, a mão de Deus estava favorável para com ele. E ainda assim, irmão, mesmo que a mão de Deus estivesse favorável, ele estivesse fazendo algo de Deus, levanta opositores. Levantou Tobias, Sanbalate e Gesem para amedrontar ele, para perseguir, para até armar ciladas de morte, de rir, e falando assim, ainda que esses muros venham a ser reconstruído, vindo uma raposa, ele vai cair. Então, irmãos, mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, vai levantar opositores. Mas eu quero te dizer, assim como Neemias, irmão, que mesmo quando eles queriam, Tobias, Sanbalate e Gesem queria que ele fosse até eles para amedrontar ele falou assim, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então muitas das vezes a gente vai ter que ter essa postura, ser tão firmes no propósito que Deus deu pra gente, na construção que Deus determinou para nós fazer, de tal ponto que pode levantar opositores. Esses opositores podem vir contra nossas vidas, querer nos amedrontar e chamar para que nós venhamos sair do foco, de tal ponto de falar assim, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E por causa da mão favorável de Deus, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Graças à boa vontade de Deus e também alguém que se posicionou para fazer a vontade de Deus. Que você não venha parar por causa dos opositores, que você venha continuar construindo aquilo que Deus delegou para você reconstruir. Aleluia? Então não pare de construir, e construa algo que vai durar, construa algo que vai permanecer. Construa algo que vai permanecer. Não pare a construção por causa dos opositores. Amém? Que essa palavra venha falar com você e ao seu coração. Em nome de Jesus.